Tenho uma fé inabalável no potencial da Universidade de Aveiro, com um ambiente cativador, que cativasse, que inspirasse, onde desse gosto de trabalhar, onde desse gosto de estudar. As pessoas são a base de tudo. Eu acho que o desejo não nasceu em mim. Eu não diria que tive um desejo de... Foi uma coisa que aconteceu. Foi um caminho gradual em que se foi construindo uma relação com as pessoas e acho que foram as pessoas que quiseram. Não consigo identificar assim no passado um momento em que eu tenha acordado de repente e dito quero ser reitor da Universidade de Aveiro. Foi uma coisa que me aconteceu. Uma coisa que em certa medida nos aconteceu. Não foi coisa que me entrasse na cabeça ou que fosse uma aspiração, um desígnio, algo planeado. Como digo, foi algo que nos aconteceu. Acho que é um ato de plural e não de singular. Foi uma coisa coletiva. A dado momento tive que manifestar ou não disponibilidade para, mas nunca uma vontade individual. É um processo plural, não é um processo singular. Tenho uma ideia que está no programa de ação, não é? A forma como vamos conseguir todos juntos concretizar ou não o que lá está, acho que depende de todos e não só de mim. E digo todos, há só uma UA, aquele programa de ação não é o meu programa de ação, é o nosso programa de ação. E, portanto, vai ser aquilo que me irá orientar a mim na busca de uma relação com a instituição que nos possa levar mais avante. Há muitos desafios, com certeza. Aliás, uma universidade que acha que não tem desafios pela frente está provavelmente perante o maior deles todos. Há muitos desafios. Eu identifiquei alguns, mas tenho uma aspiração que acho que está acima de todas, que é criar um ambiente mobilizador, aberto à participação, na qual as pessoas se sintam bem no qual se possa construir uma relação exemplar com os estudantes, com os docentes, com os investigadores, com os funcionários. Se conseguirmos isso, então, com certeza também estaremos a ter sucesso noutras vertentes da missão da Universidade, porque com esses ambientes nascem sempre mais ideias, há pessoas mais motivadas, há trabalho mais bem feito. São vários os eixos e eles, como eu escrevi, são difíceis de separar uns dos outros. Quer dizer, quando eu falo de um deles em separado, de alguma forma reduzo-lhe um bocado o âmbito, porque eles reforçam-se e intercruzam-se de várias maneiras. Há dois, internacionalização e a relação com a região, que são tudo menos novos. Fazem parte da visão fundadora da Universidade desde o seu princípio. É claro que agora podemos pegar neles à luz de uma sociedade que está 40 anos para lá daquilo que estava quando essa visão fundadora foi concebida. Mas, de uma maneira ou de outra, parece-me que é extremamente curioso e, em certa medida, reforçador da validade dessa visão fundadora que 40 anos depois se identifiquem por percursos diferentes os mesmos grandes objetivos. Uma Universidade de Aveiro para o mundo, portanto com uma visão internacional, decididamente voltada para um mundo mais pequeno, mais global, e em simultâneo uma relação de proximidade com a região que reforçará os dois, a Universidade e a região. Essas duas linhas acho que são extremamente importantes. Há outras, com certeza. Na verdade, há uma que eu não consigo separar de nenhuma das outras, tem a ver com as pessoas. Temos ideias, mas as ideias são concretizadas por pessoas. A própria palavra universidade era de início usada como o conjunto das pessoas e, portanto, acho que essa dimensão humana das instituições, como concentradoras de talento, e o talento reside nas pessoas, é a dimensão fundamental que é preciso desenvolver e cuidar. E depois há dimensões adicionais que são importantes para a Universidade, que sempre o têm sido: a necessidade da diferenciação e as preocupações com a qualidade. Uma universidade, para se afirmar, tem que ter o seu caráter próprio, as suas características próprias e tem que se firmar com qualidade. Num primeiro momento, as universidades, como instituições quase milenares, eram muito fechadas, muito viradas para os destinos, para os interesses de uma elite e muito concentradas na transmissão, na preservação até do conhecimento, que mudava muito pouco de geração para geração. Mais tarde, muito mais tarde,
as universidades começaram-se a preocupar com a criação e com a transmissão de conhecimento. E o processo de criação de conhecimento foi, a pouco e pouco, mudando e tendo impacto na sociedade. Muito mais recentemente ainda, as universidades começaram a adquirir uma característica nova que tem a ver com a responsabilidade social, com o desejo de transformar a universidade, transferir conhecimento para a sociedade, e isso trouxe-nos uma terceira vertente na missão que é extremamente importante. Em simultâneo com isso, houve uma massificação do acesso ao ensino superior. Portanto, neste momento, as universidades têm essas três vertentes e a questão da transferência de conhecimento é também fundamental. Eu vejo isso tudo relacionado com a interdisciplinaridade, porque quando se transfere conhecimento para a sociedade, quando somos permeáveis aos problemas da sociedade, temos que reconhecer que eles nos exigem interdisciplinaridade. Daí a insistência que faço nesse problema. As disciplinas, em certa medida, são criação humana. Foram criações da mente humana para compartimentar o conhecimento. De outra forma, uma só mente não conseguiria abarcar tudo e, portanto, começámos a compartimentar, a dividir. E o progresso em cada disciplina foi-se registando ao longo do tempo. Neste momento, quando nos tornamos permeáveis aos desafios da sociedade e quando a própria sociedade começou a revelar um interesse mais próximo por aquilo que acontecia nas universidades, na criação de conhecimento, que lhe interessa sobremaneira, há um desajuste. As fronteiras das disciplinas são umas e já estão feitas. As necessidades dos problemas societais são outras e não se ajustam sempre às fronteiras que temos. E, portanto, temos que nos organizar para responder a esses desafios de uma maneira nova. A Universidade de Aveiro tem condições para o fazer muito particulares, porque não tendo faculdades, tendo uma estrutura baseada nos departamentos e, por conseguinte, diretamente nas disciplinas, não tem barreiras extra que teria se tivesse optado por criar faculdades. Portanto, no momento em que os desafios societais nos pedem mais atenção à interdisciplinaridade, no momento em que as próprias empresas se organizam de forma a poderem ter equipas multidisciplinares que trabalham uns com os outros, que valorizam essas componentes, nós estamos numa posição quase única para fazer o desenvolvimento de todas essas competências interdisciplinares, até pela organização que temos. Essas práticas já começaram a alargar-se à investigação há bastante mais tempo. A investigação já reconheceu há bastante tempo o interesse da interdisciplinaridade. Na verdade, foram-se criando interdisciplinas ao longo do tempo, que são fáceis de identificar até pelos nomes, que muitas vezes têm uma parte de uma disciplina e uma parte do nome de outra disciplina, como bioquímica, bioinformática. Mas, do ponto de vista das restantes vertentes da missão da Universidade, da formação e da cooperação, mas sobretudo da formação, os reflexos dessa organização interdisciplinar ainda não são totalmente visíveis. Os cursos ainda são muitas vezes organizados segundo padrões disciplinares. Os estudantes contactam com estudantes do mesmo curso, das mesmas disciplinas, apesar de depois, na sociedade, nas empresas, na prestação de serviços, terem necessidade de contactar com colegas de outras disciplinas. Portanto, acho que há aqui espaço para darmos um salto e passarmos por um modelo de ensino que já está mais adequado a essa interdisciplinaridade. A cooperação é essencial. Uma universidade que se propõe desenvolver também o ensino segundo padrões de interdisciplinaridade deve estar disponível para, junto da sociedade em geral e certamente junto da região que lhe está mais próxima, colher aquelas áreas, aqueles princípios orientadores que lhe permitem adequar a sua formação a essas realidades. E, portanto, proximidade à região é essencial para termos uma arquitetura de formação adequada às necessidades da região e do país. Penso também que a relação com a região é importante por outras vias. Segundo a estratégia atual de crescimento e de convergência para a Europa nacional, a convergência não se pode fazer só por via do setor público, mas implica também a ação por parte do setor privado. Ora, se queremos que o setor privado avance e seja um parceiro muito mais ativo na convergência para a Europa, por exemplo, no financiamento da investigação e do desenvolvimento, então acho que também compete às universidades aproximarem-se desses setores,
de forma a reforçá-los e criar competências e valorizá-los de forma a que ambos possam evoluir. Uma lógica de cooperação em benefício mútuo. Uma região mais competitiva pede mais à universidade, uma universidade preparada para os desafios da região valoriza mais a região. Preocupa-me a integração dos campi e a articulação dos campi com as cidades UA, com as estratégias dos municípios. Portanto, quando digo colaboração com a região, deve ser uma colaboração em benefício mútuo, como já disse, mas também muito atenta, muito sensível ao que são as estratégias locais de cada município. Quais são os planos estratégicos de desenvolvimento urbanos em cada um dos municípios, como é que a Universidade de Aveiro pode contribuir para se valorizar, também valorizando esses planos estratégicos, e como é que podemos juntos desenhar uma estratégia que aproxime os campi das cidades e valorizando também uns e outros. Eu penso sempre em pessoas. Segundo o Banco Mundial, 68%, salvo erro, da riqueza dos países mais desenvolvidos é capital humano, dizem eles. Ora, numa universidade, que é uma instituição decididamente voltada para a criação, transmissão e cooperação com as regiões, a fração da riqueza concentrada nas pessoas deve ser ainda maior. Na verdade, quando nós pensamos em melhor investigação, como a investigação é feita pelas pessoas, pensamos em pessoas. Pensamos em melhor educação, quem ensina são pessoas e quem aprende são pessoas. Pensamos em pessoas. Quando pensamos em cooperação com a sociedade, pensamos em pessoas a valorizar a sociedade, também conjuntos de pessoas. Quando pensamos em atividade cultural ou desportiva, é dirigida para as pessoas. E, portanto, sem surpresa nenhuma, é absolutamente transversal a uma universidade, as pessoas são a base de tudo. Uma universidade que preste às pessoas atenção central coloca-se numa posição de ter um desempenho melhor em todas as vertentes da sua atividade. E é por isso que eu me oriento tanto por essa vertente, no desejo de que com isso tenha reflexos uniformes em todas as vertentes da missão da universidade. Nós temos, salvo erro, 88, ou cerca de, pelo menos próximo de 90 nacionalidades diferentes nos campi, o que é um número realmente elevado. Na verdade, a internacionalização, a meu ver, já é inevitável na sociedade moderna, porque a própria sociedade à volta das universidades já é internacional. O planeta ficou mais pequeno, as pessoas movem-se muito mais e, portanto, inevitavelmente nós teremos uma fração de internacionalização que é involuntária, que nos chega por essa via de permeabilidade à sociedade que nos rodeia, que é ela própria cada vez mais internacional. Depois temos uma componente de internacionalização que não é dessa natureza, que é, de alguma forma, uma internacionalização que nós procuramos ativamente. Eu não a classificaria como uma fonte de receita. Eu diria que é um enriquecimento institucional muito mais importante do ponto de vista do multiculturalismo que falou, do que propriamente como fonte de receita. As nossas preocupações nesse contexto têm que conter também alojamento, que é algo que é essencial para a internacionalização, e preocupações de integração, sem as quais temos não uma instituição internacionalizada, mas um subconjunto de populações estanques. Isso não nos interessa, isso não é multiculturalismo. A riqueza dessa instituição é muito maior se conseguirmos os tais passos de integração, de vivência cultural, do que de outra forma. A nível da organização do governo da instituição, haverá pró-reitorias voltadas para a internacionalização. A aquisição de uma componente internacional nas vertentes da missão da universidade, em todas elas, a internacionalização, tal como a qualidade é transversal, é para mim muito importante. O alojamento é importantíssimo não só pelas possibilidades de nivelar oportunidades àqueles que já cá estão, mas se tivermos uma oferta formativa diferenciadora, interdisciplinar, atrativa, que nos possa fazer chegar alunos do estrangeiro, que possa suscitar o interesse de professores ou investigadores estrangeiros, é essencial para darmos resposta adequada a essas pessoas, termos uma oferta de alojamento razoável, de dimensão razoável para atender esses pedidos.
Portanto, todas estas realidades também se intercruzam, não é? A atratividade, a internacionalização, a diferenciação, tudo isso requer da parte da Universidade respostas adequadas a nível do alojamento em todas as cidades UA. E, portanto, é por isso que dou também tanta atenção ao alojamento e ao desporto, porque são ambos fatores de integração muito importantes. O desporto é visto como algo que tem benefícios múltiplos para a comunidade existente neste momento, em termos de bem-estar, de saúde, como fator de atratividade para atrairmos novos estudantes, novos praticantes. A nível das escolas, permite-nos também chegar às escolas por uma via adicional que não estamos a explorar ainda. Já exploramos através da fábrica Ciência Viva expor os estudantes pré-universitários à ciência, encantá-los com a ciência. Podemos agora também, se tivermos instalações disponíveis para isso, através do desporto, cativar uma outra fração, trazê-los à universidade. E isso é uma via que reforça as outras vias, que complementa as outras vias que já temos explorado e que me parece também interessante. E, portanto, é um benefício aliado a outro benefício, um benefício regional aliado a um benefício para a própria instituição a outros níveis. A prática desportiva na universidade ocorre, por exemplo, falando só dos estudantes a vários níveis, e sem prejuízo ter havido resultados, a meu ver, extraordinários nos últimos anos nessa área. Quando olhamos para a percentagem de praticantes, mesmo a nível recreacional, essa percentagem é muito mais baixa do que em países europeus e em instituições semelhantes à Universidade de Aveiro, em que essa percentagem é muito superior. Ora, se pensar em 15, 20 mil estudantes a longo prazo e se pensar numa percentagem de 40% de praticantes, vai ver que as infraestruturas que temos no campus nem de perto chegam para isso. E, portanto, para chegar a valores dessa ordem de grandeza a longo prazo, com certeza não é na semana que vem que se vai conseguir uma coisa dessas, temos que pensar em novas infraestruturas. E eu acho que, mais uma vez, essas novas infraestruturas devem ser pensadas com a região, porque são equipamentos caros, são equipamentos que abrem oportunidades não só ao nível desportivo, ao nível cultural e outros, e, portanto, devem ser pensadas numa lógica também de complementar os equipamentos existentes na região e permitir uma proximidade maior com os municípios. Portanto, não os vejo só como peças âncora na estratégia da universidade, vejo-os como peças complementares numa estratégia conjunta a definir com a própria região. 2030 está, penso eu, num horizonte temporal adequado. Não é tão remoto assim que seja um exercício sem jeito estar a falar dele, nem tão próximo que nos force a estar imediatamente obcecados com os detalhes do cotidiano. Portanto, procurei 2030, mas concedo que não há nada de mágico no 2030 e podia ser mais ou menos uns anos, sem prejuízo do argumento. Como já discutimos muitas vezes, estratégias até 2020, Portugal 2020, Europa 2020, penso que mais uma década é também um horizonte temporal adequado para nos situarmos. De qualquer forma, não é a data em si que para mim é importante, o que é importante é que a instituição pare, pense e se situe e diga para onde é que quer ir. Se é em 2030, se é em 2031 ou em 2029, não é extraordinariamente importante. O que é importante é uma oportunidade de reflexão e de construção conjuntas. Isso é essencial. O que eu gostava de ver nessa altura era uma universidade com um ambiente cativador, que cativasse, que inspirasse, onde desse gosto de trabalhar, onde desse gosto de estudar, que alimentasse a inovação e não a sufocasse. Em que o debate fosse algo natural e visto com toda a boa vontade. Uma instituição assim chama pessoas de qualidade porque esses ambientes fomentam a própria qualidade. E, portanto, uma relação exemplar com todos os protagonistas do projeto UA, sejam os alunos que nos renovam todos os anos, sejam os docentes e os investigadores, sejam aqueles que vestem a camisola da UA e estão cá todos os dias, pessoal técnico, administrativo e de gestão, a fazer com que o projeto resulte e funcione. Se todos eles se sentirem motivados dessa maneira, acho que o resultado só pode ser brilhante.
E, portanto, a minha primeira vontade é criar as condições para que isso possa vir um dia a acontecer. Quanto mais cedo, melhor. Porque se acontecer mais cedo, então o sucesso será alcançado ainda mais cedo. Se conseguíssemos isto, se conseguíssemos este ambiente inspirador, cativador, que nos trouxesse os melhores, os mais criativos, se conseguíssemos fomentar nos estudantes o empreendedorismo, a criatividade, então estamos a lançar na sociedade pessoas que a vão transformar. O impacto da universidade na sociedade será sempre enorme por essa via. E, portanto, a Universidade de Aveiro seria uma força transformadora da sociedade. Quero deixar uma mensagem de confiança no futuro, de confiança na Universidade de Aveiro. Tenho uma fé inabalável no potencial da Universidade de Aveiro e esta fé inabalável não vem de mim, vem daquilo que eu reconheço, do valor que eu reconheço nas pessoas. E é essa fé nas pessoas que nos rodeiam, na capacidade que têm de alimentar o projeto A, que me dá muita confiança quanto ao futuro.